Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 1, nós iremos até o verso 14. A ênfase do texto eu quero dar no verso 14, mas para a gente poder compreender melhor o verso 14, é fundamental começarmos aí a partir do versículo 1. O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte, Efésios capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos, vem sobre os que vivem na desobediência, né? Na revista atualizada sobre os filhos da desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, notem isto: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Deixa eu repetir este verso. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Os irmãos podem sentar, por favor. Amados irmãos, neste texto, como também no capítulo 4, aliás, em quase todo o livro de Efésios, carta de Efésios, Paulo está dizendo como deve ser a nossa vida. Paulo diz, olha, vocês nasceram de novo, vocês agora são novas criaturas, então está aqui o modelo de vida. E ele faz isso porque ele sabe, Paulo, havia alguns problemas que estavam acontecendo no meio da igreja. O paganismo ainda era muito forte no meio da igreja. Nós estamos falando da cidade de Éfeso, onde havia principalmente o templo de Diana dos Efésios, um lugar de idolatria, de paganismo muito forte. E, num primeiro instante, essa igreja é visitada por um avivamento. Essa igreja nasce, ela cresce debaixo de um avivamento muito forte, onde pessoas estavam entregando tudo aquilo, os seus objetos de adoração, as estatuetas, principalmente estatuetas de Diana dos Efésios, elas estavam entregando livros de bruxaria, de ocultismo, eram jogados em fogueiras. A igreja ali, o povo ali experimenta um avivamento, muita gente se rende ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas o tempo começa a passar e o paganismo passa a encontrar espaço no meio dessa igreja. Um povo que deveria ser identificado com o Evangelho, deveria viver para a glória de Cristo, agora estava flertando com muitas das práticas de homens e de mulheres que estavam na igreja, que entravam na igreja, mas o Evangelho não estava em seus corações.
Paulo deixa claro, então, que a fé em Cristo, ela não é mera aceitação intelectual de alguns fatos, de algumas coisas. Paulo deixa claro que quando compreendemos a mensagem do Evangelho, este conhecimento exige mudanças radicais na nossa vida. E por isso ele começa dizendo o que nós temos aqui nos versos de 1 a 2, acompanhem comigo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo traça aqui um modelo para nós. Todos nós buscamos modelos na nossa vida. Todos nós procuramos imitar pessoas. Crescemos com esses modelos. As nossas crianças, os nossos filhos, quando são pequenininhos, olham para nós muitas vezes como heróis. Como heróis. Crescem, logo começam a se socializar, entrar em contato com outras pessoas, vão para o colégio e passam a ver então os professores como essas figuras. Há alguns casos em exceção, né? Eu tive uma professora, eu não vou dizer o nome dela, que vai que essa mulher está livre, está viva ainda, né? Ela já era uma pessoa que tinha uma certa idade, aí não vai prestar. Ela ouve a mensagem e fala assim, eu sabia, né? Mas eu não conseguia gostar dela de jeito nenhum. Todo semestre eu tinha uma surpresa, aliás, não era mais surpresa. De vez em quando ela virava, Evandro, você trouxe o livro tal? Não, eu não trouxe, professora. Então, menos 1 ponto na média. Era um negócio nesse nível, né? E eu ficava com raiva, eu ficava chateado, não conseguia gostar daquela professora de jeito nenhum, né? Quando ela chegava no colégio, ai meu Deus, a megera chegou, né? E criança não mede as palavras, fala logo. Mas eu me lembro de uma outra professora, no início eu tinha muita dificuldade com língua portuguesa, uma dificuldade enorme, não conseguia ficar 100% focado, eu tinha algumas dificuldades nesse sentido, mas entrou uma nova professora no colégio, ela entrou com violão, gente. Falei, o que essa mulher está fazendo com violão nas costas? E de repente ela entrou em sala de aula e começou a tocar o violão dela. Começou a tocar algumas canções antigas, né, fazendo e tal. E no meio disso começou a inserir algumas regras gramaticais e tudo no violão, cantando. Pronto. O Evandrinho se apaixonou pela professora. Era a professora, Deus no céu e professora na terra. Eu fazia questão de ser o primeiro, estar em sala de aula assim, ficava de olhos abertos, vidrado, adorava as aulas dela. À toa, naquele ano, eu me dei bem em língua portuguesa, né? Mas a gente cresce, a pessoa chega na universidade, por exemplo, os professores passam a ser esses arquétipos, ou esse tipo de arquétipo, um modelo para a gente. É assim. No passado, os filósofos, né, sobretudo Sócrates, vamos pensar em Sócrates, Zenão, que eram filósofos importantes, esses homens, eles tinham um papel interessante, porque eles se aproximavam, o que eles faziam, praticavam, era uma espécie de discipulado mesmo. Os alunos não eram pessoas apenas que sentavam para ouvir aquilo que eles estavam falando, mas eram pessoas que participavam da vida deles. Por vezes, esses alunos moravam debaixo do mesmo teto deles, comiam com eles. Nas praças, nos debates, grandes debates, esses alunos estavam ali com eles, compartilhavam das suas mesmas ideias. Procuravam imitar seus professores, se destacavam por isso, porque procuravam imitar seus professores. E nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo chamando os seus discípulos, trazendo-os para perto, convivendo com eles, permitindo que eles pudessem conviver com o próprio Cristo. Jesus comia com eles, dormia no meio deles, compartilhava os seus ensinamentos, abria o coração. E esses discípulos aprenderam com Cristo Jesus. E aqui nós temos Paulo falando no verso 1, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados.
Em primeiro lugar, essa expressão imitadores de Deus como filhos amados, não está falando de meros seguidores, de pessoas que sentam para ouvir uma aula, aprender alguma coisa. Essa palavra imitador no grego significa tornar-se. Então a ideia aqui é imitar o próprio Deus em tudo aquilo que Deus se permite ser imitado. Ser parecido com Ele. E aí nós temos a figura de Cristo Jesus. Em segundo lugar, o que nós vemos aqui que é ressaltar aqui a paternidade de Deus, porque fala como filhos amados. Devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Que fica muito claro que filhos amados, aqueles que andam segundo a vontade do Senhor, precisam ser imitadores de Deus. Ou seja, precisamos ser parecidos com o nosso Pai Celeste. A sua vida precisa ser parecida com a vida de Deus, com a vida de Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 5, verso 48, diz que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Isso está falando de santidade. Devemos imitar a santidade de Deus. O próprio Deus também diz, sede santos porque eu sou santo. Em Lucas capítulo 6, verso 36, diz que devemos ser misericordiosos assim como o nosso Pai o é. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos que estavam enfrentando, passando um momento de crise espiritual, que já haviam experimentado um avivamento, intimidade com Deus, um relacionamento mais profundo com o Senhor, agora estavam passando momentos difíceis, muitas coisas estavam acontecendo no meio desses irmãos e que não deveriam acontecer. Paulo está dizendo, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Mas ele também diz, vivam em amor. É uma outra coisa que nós devemos imitar o nosso Senhor. Isso aponta não para uma ação apenas para momentos especiais, demonstração de amor em alguns momentos da nossa vida. Expressão de amor em alguns momentos da nossa vida, em algumas ocasiões, mas está falando de uma ação habitual. Nós devemos viver em amor. É diferente de manifestar amor em alguma situação específica. De repente você está andando na rua e tem alguém ali que você sabe que está precisando de ajuda. E você então para, se sente comovido, você vai, ajuda a pessoa, socorre a pessoa naquilo que ela está precisando. É uma expressão de amor. Não é difícil andarmos pelas ruas e vermos pessoas chorando. Um dia desses, para mim ficou complicado, porque eu estava sozinho, era noite, mas uma moça passava aos prantos. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa moça? A rua é escura, não dá. Eu orei por ela, falei, Senhor, abençoa essa moça. Se eu tivesse uma outra pessoa, pararia. Vem cá, minha filha, o que está acontecendo? Posso lhe ajudar? Posso fazer uma oração por você? Você quer conversar alguma coisa? Há alguma coisa que eu posso lhe ajudar? Meus irmãos, são coisas que isso é expressão de amor. Você socorreu aquela pessoa em determinado momento. Mas não é isso que o Evangelho exige de nós. Não é isso que Deus deseja de nós. A vontade de Deus é que nós possamos viver em amor. Está falando de ação habitual. Trata-se de amor como regra da nossa vida, como marca da nossa vida. Nós devemos ser conhecidos lá fora como um povo que ama. Os nossos amigos, colegas de trabalho precisam olhar para nós como pessoas que amam. Aqui dentro precisamos enxergar uns aos outros como pessoas que amam. Isso deve ser a nossa vida, assim deve ser a nossa vida. E esse amor tem características. A primeira delas é o perdão. Porque diz, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. No verso 32 do capítulo 4, o último verso diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros,
perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então aqui está uma das características desse amor, é o perdão. Assim nós devemos amar, assim nós devemos perdoar. Se nós amamos, nós perdoamos. E uma outra característica é o sacrifício. Porque fala de Cristo Jesus se entregando por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo apresenta aqui o amor autossacrificial de Cristo como característica desse amor que deve existir em nós e ser expressado por nós. Até onde estamos dispostos a ir com relação aos nossos irmãos, amigos, familiares? Nós vivemos num mundo cada vez mais egoísta, egocêntrico, não é isso? Cada um está querendo cuidar da sua própria vida, cuidar dos seus próprios interesses. Nos fechamos nos nossos apartamentos, muito bem gradeados, seguros. Nos fechamos na nossa vida, no nosso próprio coração. Andamos pelas ruas tão atarefados e tão ocupados, tão agitados, com tanta coisa na cabeça que por vezes não conseguimos levantar a cabeça, fazemos longos trechos sem olhar para o lado, sem enxergar a dor, a miséria, a tristeza. Pessoas às vezes estão à nossa volta, irmãos em Cristo, pessoas que amamos e nós não conseguimos enxergar a sua dor. E quando enxergamos, pensamos, não, mas eu estou precisando ter o meu momento. Mas o grande problema é que não se trata de um momento. Geralmente, é interessante pensarmos nisso, é importante pensarmos sobre isso. Quando você começa a falar, eu preciso do meu momento, é porque você já está nessa questão do meu momento há muito tempo. Tocando a sua vida, procurando as coisas, sem levar em conta aquelas pessoas que estão à sua volta. Amar exige tudo de nós, exige entregar o nosso coração. Nós não podemos amar apenas quando estamos afim, quando queremos. Marido e esposa não podem amar um ao outro ou demonstrar amor um ao outro apenas quando estão afim. Não é assim, é? Não é. Eu estou falando de expressões de amor. A esposa está cansada, atarefada, passou o dia correndo, fazendo um monte de coisa. Dores nas costas, dor de cabeça, ou indisposta mesmo, aquela de indisposição, que todo mundo passa, todo mundo tem esses momentos, né? E ela vai lá e fala, amor, queria tanto que você fizesse uma comidinha para mim. E o marido podendo fazer, porque ele é habilidoso, ele não faz. Ou então, vice-versa. O marido está cansado, esgotado, precisando ser atendido em alguma coisa. Mas a esposa, em determinado momento, não estou afim. Isso está acontecendo. Eu vou ter que depois conversar com eles, porque eu disse para vocês aqui que nós ensinamos a palavra de Deus. Jorge, cata, por favor, no Google, bombas na Bíblia. Acho que não tem. Aquele negócio, qual é o nome daquilo? Oi? Confetes na palavra de Deus. Não tem. Bom, eles aprendem e riem também, brincam. Mas o amor, esse modelo que o Senhor pede de nós, o fato de termos que imitarmos a Deus como filhos amados e vivermos em amor, isso não é fácil para nós. Isso exigirá de nós, nos custará algo, nos custará o nosso tempo, custará a nossa vida, custará coisas que nós gostamos. Tem um custo para nós. Amar o próximo sempre terá um custo para nós. Mas esse é o modelo que Cristo deseja para nós. E aí nos versos 3 a 7, Paulo adverte aqueles crentes
a viverem de maneira completamente diferente dos pagãos que haviam na igreja. O texto diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Isso estava acontecendo no meio da igreja do Senhor Jesus, no meio do povo de Deus. Aquela igreja, como eu já falei, havia experimentado um avivamento, mas agora eles estavam flertando com as obras das trevas. E uma vez que nós somos essa nova sociedade de Deus, devemos adotar os padrões e o modo de vida do reino de Cristo, do reino de Deus. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Então nós não podemos viver de outra maneira, senão do jeito de Deus, do reino de Cristo. Esses irmãos deveriam viver como luz, filhos da luz, não filhos das trevas. E mais uma vez a santidade aqui é apontada. Paulo então diz que certas coisas não poderiam existir no meio deles, e sequer deveriam ser cogitadas, mas estavam acontecendo. Imoralidade, cobiça, impureza, conversas tolas, ganância. E Paulo encerra isso dizendo: olha, isso, vocês não podem participar disso. Vocês são diferentes. Vocês nasceram de novo. A vida de vocês deve ser diferente. Meus irmãos, talvez nenhuma geração tenha sofrido os efeitos danosos disso tão fortemente quanto a cultura ocidental de hoje. Os filmes, programas de televisão, as novelas nem se falam há muitos anos, peças teatrais. O que nós vemos é um despejo de moralidade nas nossas emissoras de TV, né? Nos programas de televisão. Dificilmente você não assiste uma série dessas aí que nós temos nesses canais, que não tenha cenas impróprias, palavreado impróprio. Isso é despejado nas nossas casas. Precisamos lidar com essas coisas o dia inteiro, tratar dessas coisas com pessoas que estão mergulhadas nessas coisas o dia inteiro. Hoje em dia você sai para passear e você encontra dificuldades, as mulheres, por vezes as irmãs, encontram dificuldade de comprar roupas. E até mesmo homens. A coisa chegou num nível avançadíssimo. E fica difícil por vezes. A gente sabe e a gente precisa tomar cuidado, porque essas coisas podem encontrar espaço no nosso meio. E Paulo adverte que essas coisas pertencem à velha natureza. Essas coisas não devem ser cogitadas no nosso meio. A imoralidade, a cobiça, a impureza, conversas tolas, a ganância. Essas coisas não podem existir no meio do povo de Deus. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. Isso pertence à nossa velha natureza. Ficou para trás. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se tornou novo. Então você não é o que você era antes. Você que viveu na depravação, você que viveu na imoralidade, mergulhado na prostituição, você não é mais essa pessoa. Me lembro de uma citação de um livro falando sobre a conversão de Santo Agostinho, né? O conhecido Santo Agostinho. E ele se converteu lendo Romanos, né? E em determinado momento ele já era
um servo de Deus, uma pessoa rendida diante do Senhor, com a vida dedicada plenamente a Deus, e ele andando uma determinada rua, umas mulheres prostitutas, aliás, uma mulher prostituta, olhou, viu para ele, já o conhecia, ele tinha sua vida, o seu passado tinha muito envolvimento com prostituição, e aí a mulher virou para ele e gritava de um canto assim, né, dizendo: Agostinho, Agostinho. E ela ficou falando isso, indo atrás dele: Agostinho, Agostinho. E segundo o que nos conta a história, é que ele vira para trás e fala assim: esse Agostinho já morreu. Aí virou, continuou andando. Ele não existe mais. Será que nós também poderíamos dizer o mesmo? Será que você poderia dizer o mesmo? Olha, esse Evandro já morreu e não existe mais. Esse Rodrigo já morreu, não existe mais. Esse Marcos aí, ele já morreu, não existe mais. Esse André não existe mais, ele já morreu. Agora eu sou nova criatura. Eu vivo diferente. Faço parte de um reino de Deus, um reino de Cristo. Os meus valores são outros. E nos versos de 8 a 13, Paulo vai dizer o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Então, esses irmãos não deveriam apenas deixar de lado, não participar, mas deveriam expor essas coisas. Deveriam dizer uns aos outros: olha, isso é errado, não é dessa forma, não podemos viver dessa maneira, nós somos o povo de Deus, nós somos novas criaturas, não podemos viver dessas coisas, isso é errado. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto à luz, pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. É importante ressaltar que nós não estamos somente na luz, nós somos filhos da luz. Logo, nós devemos viver de acordo com o que nós somos. Notem que não é uma questão de ter luz, é uma questão de ser luz. O próprio Senhor Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. O próprio Cristo dizendo: vocês são sal da terra, luz do mundo. Jesus olhando para os seus discípulos e afirmando isso. Então não é questão de ter, não é questão de meramente viver debaixo da luz, é a questão de ser luz, é o que nós somos. Isso deve nos definir, é o que nós somos. O nosso testemunho, a nossa vida aí fora, deve apresentar essa luz, deve mostrar essa luz. A luz, meus irmãos, ilumina, a luz aquece, a luz aponta a direção, a luz avisa sobre os perigos. E assim também deve ser a nossa vida. Como luz no Senhor, devemos também iluminar. Como luz no Senhor, devemos aquecer corações. Como luz no Senhor, devemos apontar a direção. Como luz no Senhor, devemos avisar sobre os perigos. Porque somos luz. A nossa vida dentro do nosso lar, junto aos nossos filhos, aos nossos familiares, tudo deve ser diferente. Pessoas que conversam conosco devem ser alcançadas por esta graça do Senhor. Devem ser abençoadas por nós. Um papo nosso com colegas de trabalho deve fazer a diferença na vida deles. Conseguem compreender isso, meus irmãos? Ao invés de nós nos juntarmos a eles nos gracejos imorais, nas conversas imorais, as nossas conversas devem de alguma maneira influenciar as suas vidas.
É interessante porque quando líderes religiosos olharam, quando o povo, sobretudo, olharam, passaram a ouvir o Senhor Jesus, compreenderam que Jesus não era alguém apenas com palavras interessantes, porque eles estavam acostumados a ouvir os escribas e fariseus, que demonstravam profunda religiosidade e conhecimento da lei, mas a vida prática não existia. Eles não viam amor, eles não viam Deus, eles não viam a justiça do Senhor na vida desses homens. E olharam para Cristo Jesus e falaram: olha, esse homem tem autoridade, esse homem é diferente. Eles viram Jesus abraçar pessoas, se aproximar das pessoas, abençoar de alguma maneira, dar atenção às pessoas, chorar com as pessoas. Eles viram em Jesus uma figura diferente. E assim também deve ser a nossa vida, meus irmãos. Nós não podemos ser semelhantes àqueles que não conhecem o Evangelho. A nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos fariseus e escribas. Paulo diz que os frutos da luz são bondade, justiça e verdade. Essas coisas precisam brotar da nossa vida, precisam ser vistas na nossa vida. E aí, no verso 4, Paulo resume tudo. Todo o nosso chamado em Cristo de deixar para trás o domínio das trevas e da morte. Ele vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa citação, alguns chegam a afirmar que ela tem a ver com Isaías capítulo 60. Eu vou ler rapidamente aqui, Isaías capítulo 60, versos de 1 a 2. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Alguns afirmam que essa expressão que Paulo utilizou aqui no verso 14 tem muito a ver com aquilo que Isaías diz no capítulo 60, nos versos 1 e 2, também Isaías 9, verso 2, também Isaías 26, verso 19, Isaías 52, verso 1. Então, alguns argumentam que Paulo está pegando esse trecho das Escrituras e trazendo para esses irmãos, e dizendo: olha, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Mas outros estudiosos afirmam que essas palavras, na verdade, são fragmentos de um hino cristão primitivo, de alguma coisa que era cantada na igreja primitiva, logo no início dessa igreja. Talvez um hino batismal, para aqueles que haviam aceitado a Cristo, aqueles que haviam recebido Cristo Jesus como Senhor e Salvador e estavam prestes a serem batizados. Alguns dizem: olha, talvez seja apenas um trecho de um hino cantado naquele momento, e Paulo se valeu desse trecho. Mas ele está dizendo: desperta, ó tu que dormes. Significa: faça a diferença que a luz faz em meio às trevas. Faça a diferença. O alvo de Paulo é mostrar que aquele que renunciou aos ímpios caminhos do mundo deve agora viver uma vida compatível com essa nova realidade. Portanto, em vez de prosseguir tomando parte das obras dos ímpios, o crente deve despertar plenamente do seu sono, levantar-se e abandonar todos os aspectos dos ímpios caminhos e da companhia daqueles que se acham espiritualmente mortos. Um bom paralelo aqui, meus irmãos, poderíamos trazer como a título de ilustração, seria a vida de Lázaro. Lázaro morre, manda um recado para o Senhor Jesus Cristo. Jesus vira para os discípulos, lá em João capítulo 11, e diz para eles o seguinte: olha, ele dorme, Lázaro está dormindo. Na verdade, Lázaro estava morto, Jesus sabia disso, mas ele utilizou essa expressão, e Lázaro estava dormindo. À sua volta, quando a morte de Lázaro acontece, os familiares, amigos, todos estavam chorando.
E ao ser ressuscitado, a verdade é que ao ele ser tirado, quando ele saiu da sepultura, o que acontece ali é que as pessoas à sua volta começam a se alegrar, se enchem de esperança, as pessoas são consoladas. E um milagre, é o Senhor Jesus que dá a ordem, ele sai ainda com ataduras, né, com o corpo todo cheio de ataduras, e a ordem do Senhor Jesus, olha, desatem ele, tirem essas amarras dele. E Lázaro então pôde caminhar normalmente, né, e ele pôde passar a viver a sua vida, e levou certamente alegria para os seus familiares. Nesse texto, diz que o Senhor Jesus chorou. Alguns dizem que Jesus chorou porque viu Lázaro num túmulo. E não foi por isso. Jesus chorou por causa dos efeitos da morte. Ele viu o que a morte provocava na vida das pessoas. O salário do pecado é a morte. E foi por isso que Jesus chorou. Mas o convite de Paulo aqui, meus irmãos, é para que a igreja saia da sonolência espiritual. O convite de Paulo aqui é que nós abandonemos esse estilo de vida que por vezes se mostra improdutivo, infértil. O convite de Paulo aqui para essa igreja é: vocês precisam acordar. As coisas estão decaindo, moralmente decaídas à volta de vocês. Existem pessoas mortas em volta de vocês. A imoralidade, a corrupção, a maldade está no meio de vocês e vocês estão sonolentos a tudo isso. Despertem, acordem. Saiam, larguem essa sonolência espiritual. E meus irmãos, muitos são aqueles que foram chamados à vida por Cristo, mas ainda flertam com práticas e costumes daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Caminham sobre essas coisas, vivem no meio, se permitem certas coisas, estão como que dormindo espiritualmente, desapercebidos, sem prestar atenção e o cuidado necessário, olham para o pecado e olham para o pecado não da maneira correta, desprezam os efeitos do pecado, estão como que dormindo. Sabe aqueles dias que você se levanta, mas você não acordou? Você saiu da cama, mas a cama não saiu de você? Que você tem que levantar, não adianta, você tem que ir para o seu trabalho, você vai se levantar, tem que se levantar, mas a cama está nas suas costas, parece que está. Você sai assim, vai para o trabalho assim, fica algumas horas ainda assim, liga o computador e fica assim. As pessoas falam com você, mas você não está atenta, você está sonolenta. Você está de pé, mas não está ligado com aquilo que está acontecendo. Você está de pé, mas não está percebendo muitas coisas à sua volta. Não caiu ainda na real que você tem que trabalhar, que tem muita coisa para fazer, que tem pessoas dependendo de você de alguma maneira, porque você está sonolento, você não dormiu bem, passou a madrugada em claro, aí chega no trabalho morto, exausto. Os movimentos são mais lentos. Há muita gente assim espiritualmente. Nasceu de novo. Foi salvo pela graça. É crente, mas está sonolento espiritualmente. Não prega, não aconselha, não discipula, não expõe as obras das trevas, não levanta a voz para falar do amor de Cristo, não socorre os necessitados, não se envolve com a obra de Deus na casa do Senhor. Está sonolento. É crente, mas está sonolento.
Em Efésios capítulo 2, Paulo já havia descrito o pecado como morte espiritual e mostrou que o dom de Deus é nada menos que uma nova vida. E Paulo havia deixado claro algumas coisas. Primeiro, Paulo já havia dito para eles, para esses irmãos aqui, no capítulo 2, que esses irmãos estavam mortos, eles estavam mortos nos delitos e pecados, mas agora a vida deles era diferente. Capítulo 2, verso 1. Paulo também chegou a dizer, olha vocês, nós vivíamos, nós andávamos em transgressões e pecados. Nós satisfazíamos a vontade da nossa carne. Verso 3. Éramos filhos da ira divina. E notem que todos os verbos estão no passado. Estávamos, vivíamos ou andávamos, satisfazíamos, éramos. Ou seja, no presente esses irmãos eram filhos de Deus. Tinham sido salvos pela graça do Senhor, portanto eles não poderiam continuar vivendo da mesma maneira que viviam antes. E a palavra de Paulo, portanto, é alguma coisa do tipo, torna-se não a expressão de iluminado por Cristo, mas a iluminador de Cristo. Que nós devemos ser uma espécie de lâmpada ambulante neste mundo que está mergulhado em trevas. Talvez na sua própria família você encontre trevas. No seu ambiente de trabalho, trevas. Junto a amigos mergulhados nas trevas. Mortos em seus delitos e pecados. Isso é coisa séria, meus irmãos. Se Cristo Jesus voltar hoje, quantos da sua casa são salvos? Quantos da sua casa ouvem de você o Evangelho? Quantos da sua família foram transformados? Quantos do seu ambiente de trabalho ouvem de você a respeito do Evangelho de Cristo Jesus? Nós saímos para almoçar com essas pessoas. Nós nos relacionamos com elas de alguma maneira. Elas contam parte de suas vidas, é ou não é? Compartilham seus gostos. Por vezes fazem até mesmo brincadeiras inadequadas. E precisamos repreendê-las em um ou outro momento, é ou não é? Precisamos dizer, não faço parte disso, isso não faz parte da minha vida, eu não quero saber disso. É isso. Não se preocupa não, só um conhecido nosso aí. Está sempre na porta da igreja. Mas e aí, o que nós fazemos? Nós que somos sal, nós que somos luz no Senhor, nós que fomos alcançados, nós que fomos transformados, o Evangelho transformou a nossa vida, o que é que nós fazemos? O que é que você tem feito? Tem se permitido praticar as mesmas coisas ou tem vivido de maneira radicalmente diferente? E eu não estou falando de legalismo, não estou falando para você ser um legalista, não estou falando para você ser daqueles que ficam apontando os erros dos outros, não se trata disso. Paulo está falando que nós devemos ser imitadores de Deus, que nós devemos amar, viver em amor, como Cristo nos amou, Ele se entregou por nós. Então é uma vida diferente, é uma vida de alguém que se preocupa com o próximo. Assim deve ser a nossa vida, e que o Senhor assim nos ajude, em o nome de Cristo Jesus. Amém? Curva a sua cabeça agora, por favor. Desperta, ó tu que dormes. Talvez hoje você se identifique com esse mal, com esse problema, sonolência espiritual. Talvez hoje você se veja assim, sonolento, muitas coisas acontecendo à sua volta, problemas acontecendo à sua volta, pessoas mergulhadas nas trevas à sua volta. E você tem caminhado como alguém sonolento.
Tem estado perto dos seus colegas de trabalho, mas apenas como alguém sonolento espiritualmente. Talvez você olhe para a sua própria vida, para o seu próprio coração e perceba que a chama do Espírito no seu interior está quase apagada. A luz de Cristo na sua vida está muito fraca. Desperta, ó você que está dormindo. Desperta, você que está sonolento, espiritualmente desperta. Lembre-se daquilo que Cristo fez pela sua vida. Ele te salvou, Ele mudou a sua história, Ele mudou a sua vida. E não mudou a sua vida para você viver da mesma maneira de antes. Não! O seu coração foi transformado, o seu coração foi regenerado. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, a sua vida é outra, os seus valores são outros. O reino em que você está agora é outro. Você não está no reino das trevas, você está no reino de Deus, no reino de Cristo. E por onde passarmos, precisamos fazer a diferença, meus irmãos. Precisamos falar de Cristo, mostrar Cristo. Justiça, bondade e verdade precisam ser vistas em nós. Essas coisas precisam ser vistas na nossa vida. Nós devemos iluminar, aquecer, mostrar o caminho, apontar a direção. Assim deve ser a nossa vida, pois somos luz no Senhor. Então, se você está dormindo espiritualmente, hoje é o dia de você acordar, atentar para a obra de Cristo na sua vida. Lembrar que você nasceu de novo, que a sua vida não pode se conformar com a vida daqueles que não nasceram de novo, com a vida daqueles que são mortos em seus delitos e pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados. E a minha oração é que Deus restaure o seu coração, que Deus venha avivar o seu coração, que Deus venha aquecer o seu interior mais uma vez. Que você possa voltar a viver da mesma maneira em que você viveu quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que você possa se lembrar de como era a sua vida, da alegria que você tinha de estar na casa de Deus, da alegria que você tinha de compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus, do prazer de ler a palavra, de orar, de participar de encontros, de compartilhar aquilo que Jesus fez na sua vida. A igreja de Éfeso já havia experimentado um profundo avivamento, mas agora esses irmãos estavam flertando com o paganismo. Isso é um sinal de alerta para todos nós. Porque podemos descer escadas espirituais na nossa vida e aos poucos permitir com várias das coisas que nós sabemos que são contrárias à vontade de Deus, possamos acabar permitindo que aconteçam na nossa vida e que façam parte da nossa vida. A Bíblia diz que nós somos luz no Senhor. Luz. E Paulo está dizendo para esses irmãos, para eles despertarem. E a minha palavra para vocês, para todos nós hoje aqui, é que também venhamos despertar, acordar, levantar dessa cama espiritual, levantar a nossa cabeça, levantar as nossas mãos, arregaçar as mangas, colocarmos os nossos pés na estrada,
vivermos em amor, andarmos em amor, praticarmos as boas obras, sermos sal da terra e luz do mundo, mostrarmos isso às pessoas à nossa volta, expressarmos, imitarmos a Deus e sermos vistos como imitadores de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Fiquemos de pé neste momento.